Para o economista João Adolfo Stadler Colombo, manter os juros altos é uma boa estratégia para controlar a inflação, principalmente devido ao aumento de gastos públicos que vem realizando o governo público. Em relação a juros, o que a gente tem que entender é que a taxa praticada pelo Banco Central, ela faz frente a um objetivo, a meta de inflação no ano. Então, para 2023, o Banco Central determinou 3,25, pode ainda oscilar 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo, mas ficando dentro desse intervalo. Aí alguém vem e fala, pô, mas o IPCA acumulado nos 12 meses está em 4,65, então 13,75 está muito acima, né? Está pagando um juro real, um ganho muito elevado. Só que tem o seguinte, quando a gente pega os últimos 12 meses, tem tanto ali 8 meses ainda do governo Bolsonaro e agora 4 meses do governo Lula. O anterior tinha uma linha de gastar menos, enxugar ali as despesas e também diminuir os impostos. Aí o atual agora é diferente. Ele quer gastar mais, vai gerar déficit e para fazer uma contrapartida tem que aumentar os impostos. Se você coloca mais imposto nos produtos e serviços, você eleva a inflação. Então, se você considerar a inflação só no ano de 2023 e fazer a proporção por 12 meses, né, vamos colocar a taxa efetiva só desse período do quadrimestre, está dando 8,2. Então, é por isso que o Banco Central, preocupado em relação às políticas do governo atual, ele vem mantendo em 13,75, porque ele está projetando que a inflação não vai permanecer ali abaixo de 5%. A tendência ela é ficar entre 8% e 9%. Outra coisa, se nos Estados Unidos essa semana acabou de aumentar o juro de 5 para 5,25%, se a Europa, a zona do euro, aumentou de 3 para 3,25%, porque lá ainda continua preocupante a inflação, inclusive está com um acumulado superior à nossa aqui no Brasil, por que aqui vai ser diferente? Então o mundo está praticando isso, não adianta agora, na base da canetada, o governante vir e tentar determinar o que. Óbvio que ninguém gosta de juro alto, mas infelizmente é um remédio amargo para a gente combater a inflação, que a gente acompanha em outros países, tem passando por situação muito pior do que a nossa, em função da perda de poder de compra, que justamente prejudica aqueles que não têm como se proteger, os mais pobres. Então, quer queira, quer não, um remédio amargo, mas infelizmente ele deve ser usado aí durante um período, pelo menos aí até o segundo semestre, final do ano. Ou seja, 2023 um ano para lá de difícil quando a gente fala de economia, porque o nosso poder de compras, como o especialista bem disse aí na entrevista, está cada vez menor, cada vez mais enxuto. E a gente percebe isso no dia a dia, na nossa casa, no nosso supermercado, quando nós precisamos de todo modo acertar as contas, né? Afrouxar aqui, apertar dali para conseguir sobreviver. Mas quem não gostou nada da decisão de manter essa taxa de juros alta foi o presidente viajadouro Lula. O petista discursou na criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão, e voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, após a manutenção da taxa básica de juros pela 6ª vez seguida. Ele fala o seguinte, o Lula: é engraçado, hein? É muito engraçado o que se pensa neste país. Todo mundo aqui pode falar de tudo, só não pode falar de juros. Todo mundo tem que ter cuidado, como se um homem sozinho pudesse saber mais que a cabeça de 215 milhões de pessoas, fecha aspas, para o que disse o Lula. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi na mesma linha, criticou o Banco Central e afirmou que não é possível ter a maior taxa de juros do mundo não tendo inflação de demanda. E ao se direcionar ao presidente do Banco Central, reforçou que é evidente que essa taxa de juros é um problema. Ouvimos o nosso especialista aí dizendo que é um remédio amargo para manter a inflação, para que a inflação não estoure. Já vivemos períodos, eu ainda era criança, mas tenho relatos, inclusive, de familiares que viveram os altos e baixos da inflação. Você que está aí do outro lado sabe qual é o câncer disso para a economia de um país e que crise pode gerar não só no país como um todo, mas também nas famílias, nas pessoas, no brasileiro, que é nosso bem maior.
maior. O Lula coloca ali a responsabilidade nos 215 milhões de brasileiros. Acredito também que tem gente esperando que a taxa básica de juros, a Selic, reduza, até porque com a taxa de juros maior, a inflação do jeito que está, o poder de compras diminui, a chance de conseguir empréstimos, financiamentos também reduz um pouco, a movimentação imobiliária também fica um pouco mais estagnada, mas enquanto a inflação estiver no patamar que está, esse é o remédio, segundo os especialistas econômicos. E por que também enxugar se a gente pode gastar, abrir a torneirinha como se não houvesse amanhã, porque o dinheiro não é meu? É isso que o poder público faz. O poder público não está nem aí interessado em fazer algo diferente para reduzir as contas públicas, os gastos públicos. Eles estão querendo gastar mesmo, sejam com viagens. Quais os resultados de todas essas viagens para fora do país? Que resultados estão sendo trazidos para dentro do Brasil em investimento, geração de emprego, geração de renda? O passaporte do Lula está muito bem carimbado, sim, em entradas de países. Mas e o passaporte dele para talvez pensar numa reeleição? Quase que não existe, né? Porque a gente não vê taxa de juros baixa, a gente não vê também a criação de mais empregos aqui no país, que anda patinando. A gente tem problema da fome, da miséria, toda aquela balela da campanha eleitoral praticamente não aconteceu. E já são 5 meses de governo. O que está acontecendo e para onde vamos, só o tempo dirá.